Mas o mais conhecido de Apocalipse, você sabe? Sabe não, né? Exatamente, 3 vezes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, por acaso, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, por acaso, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Meus irmãos, não é difícil entender este versículo. Jesus estava falando através da boca do apóstolo João para uma igreja. Você talvez não saiba ou não lembre, mas eu vou lhe lembrar que João, falando disso, irmão Cícero, vamos bater parabéns para o João lá dentro. Que eu estava querendo bater aqui, a minha esposa disse, mais ou menos, eu gosto de bater lá dentro. Então, mas, meus amados, Apocalipse 3:20 fala de alguém que está batendo a porta. Quem é esse alguém, Clara? Jesus. E por algum motivo ele estava batendo. Por que esse versículo? Porque era cultura, ô Damiano, nos judeus, desde que eles saíram do Egito. De vez em quando, principalmente quando se retratava a festa da Páscoa, eles não jantavam de forma separada, cada família. Eles juntavam 2, 3 famílias e todos jantavam juntos. Era uma cultura desde que o povo saiu do Egito. Só que, você sabe que o livro do Apocalipse, muita gente lê esse versículo para um texto de conversão. E é um texto de conversão, mas não é um texto de conversão para os não crentes, e sim para os crentes. Parece absurdo, né? Mas é verdade. Por quê? Jesus estava falando para os irmãos da igreja de Laodiceia. E por quê? Aliás, o Marcos Antônio tem um hino que diz: quem é crente de Laodiceia, misericórdia, Senhor. Quem eram os crentes de Laodiceia? Eram crentes que estavam colocando Jesus do lado de fora da sua casa. Que casa é essa que Jesus se refere? É a nossa casa, dentro de nós. Aí Jesus disse para os irmãos de Laodiceia: eu estou à porta batendo. Se por acaso alguém ouvir a minha voz, dá para se entender que na igreja de Laodiceia, primeiro ponto, Jesus estava do lado de fora. E a igreja que Jesus está do lado de fora não funciona. Segundo ponto, Jesus estava batendo. Ele mesmo diz no texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, está falando no futuro do pretérito perfeito, o português. Se a possibilidade futura, alguém ouvir. Todo mundo na igreja de Laodiceia certamente estava no mínimo surdo, irmãos. Se alguém ouvir, esse ouvir aí no texto original está dizendo: se alguém quiser a minha presença, se alguém me dá importância, se vocês me convidaram, por que não estão me deixando entrar? Jesus estava falando especificamente isso. Os irmãos, como eu estava falando, a cultura dos judeus era juntar 3, 4, 5 famílias, por exemplo. Na festa da Páscoa, não se juntava em particular a família da Biênia, a família da Josefa Gama, a família da Clara, não. Separadamente, não. Juntavam-se 3 famílias e diziam: vamos comer carne, vamos comer pão sem fermento, vamos fazer um jantar. Era assim, juntavam 3, 4 famílias. Jesus estava dizendo que ele foi convidado para o jantar, mas não estavam deixando ele entrar. Aí ele diz assim: se alguém abrir a porta, ouvir e abrir. Se alguém ouvir e abrir. São 2 tempos. O tempo de ouvir, mas tem gente que ouve e não abre.
E acredito que tem gente que esses são difíceis. Ouve e não abre. Mas eu quero acreditar que os irmãos da igreja de Laodiceia estavam surdos. Porque Jesus disse, se alguém ouvir. Porque certamente, possivelmente, havia a possibilidade de ninguém ouvir. Perceba. Pior coisa foi a igreja de Laodiceia querer deixar Jesus fora da igreja, em vez de dentro da igreja. Por quê? Porque os irmãos da igreja de Laodiceia, como José Fadão, faltavam algumas coisas dos irmãos da igreja de Laodiceia. Primeira delas, humildade. Segunda, eles se achavam autossuficientes. Terceira coisa, eles acreditavam que eles tinham capacidade própria e não dependiam de ninguém, inclusive de Jesus. A igreja, quando ela deixa Jesus do lado de fora, pode tirar o nome de igreja. Você pode botar outra placa, cinema, clube, mas igreja, não. A igreja que deixa Jesus do lado de fora é aquela igreja que não tem compromisso com Jesus, com o noivo. A igreja que mantém Jesus do lado de fora é aquela onde congregam as 5 virgens loucas. A igreja que tem Jesus do lado de fora é aquela que diz, eu não acho importante estar no culto da sexta-feira e acho só importante de vez em quando estar no culto de domingo, mas para mim não tem tanta importância não. Eu vou escolher qual é que dá para mim. Se não for um, vai o outro. Se eu não puder ir, não vou nenhum dos dois, vou daqui uma semana ou 15 dias. A igreja que coloca Jesus do lado de fora é aquela que não abre a porta para ele. Mas nesse texto me faz entender que Jesus é tão educado que mesmo sendo convidado e sabendo que não vai entrar, ele vem. Vê como Jesus é educado. Mesmo sabendo que ele não vai entrar, ele vem. E mesmo sabendo que ele não quer abrir a porta, ele bate para ver se eles abrem. Glória a Deus. Eu estava meditando nesse texto e pensando que eu tenho algumas portas que eu preciso abrir. Qual a porta você está com dificuldade de abrir? Qual a porta você perdeu a chave? E qual a porta, qual o espaço da sua casa, da sua vida, que Jesus ainda não entrou? Porque ele diz que quando ele, o Pai e o Espírito Santo vem morar dentro de você, eles fazem em você residência fixa. Jesus não quer tratar você como igreja como uma pousada. Você não é pousada de Jesus. Você não é hotel para Jesus. Não. Glória a Deus. Minha esposa disse que estava rouca. Você não é hotel para Jesus. Você não é pousada para Jesus. Não. Se você já frequentou o hotel, você sabe. Nós já frequentamos alguns que você paga a diária. Normalmente a diária de um hotel hoje é R$180 por pessoa. E você tem direito a café da manhã. E a diária conta de 13 horas da tarde ou meio-dia até 13 horas da tarde do outro dia. Mesmo que você chegue 17 horas da tarde, meio-dia do outro dia, conta-se como uma diária. Ou a chamada pernoite. Jesus não quer você para morar e passar só uma pernoite. Jesus não quer você para morar e passar só um período usando você como coração de aluguel. Jesus não quer você para morar e passar só uma semana. Não. Jesus quer você para fazer morada. Mas a igreja de Laodiceia não pensava assim. Ela achava que eles eram autossuficientes, não importava a presença de Jesus. Jesus deixa ele lá de fora mesmo, ele talvez nem venha, talvez nem chegue, talvez nem entre, e por isso deixaram Jesus do lado de fora.
coisa terrível é a igreja que deixa Jesus lá de fora. E com tristeza no coração eu vou dizer a você, a igreja que deixa Jesus do lado de fora, fecha a porta para Jesus, mas abre a porta para a política. A igreja que deixa Jesus do lado de fora, fecha a porta para Jesus, mas abre a porta para uma certa idolatria a homens. A igreja que fecha a porta para Jesus, fecha a porta para Jesus, mas também fecha a porta para o Espírito Santo, para o Deus, para a Trindade Santa. A igreja que fecha a porta para Jesus, fecha a porta para Jesus, mas está condenada ao fracasso. Porque você vai ver Jesus dizendo, por causa que não és quente nem frio, mas és morno, eu vou vomitar você da minha boca. Jesus falou isso para a igreja de Laodiceia. A igreja não deixa Jesus entrar. Jesus também não quer a igreja dentro dele, porque ela nem é fria, ou seja, nem fica do lado, nem é quente, nem fica do outro. É morno. Jesus detesta a igreja morna. Sabe qual é a igreja morna? Aquela de tem nada não. É a igreja morna. Muitos irmãos em Maceió disseram a mim, pastor, vou dar uma ideia para o senhor. Eu disse, pois não, meu irmão. Eu já vi que o templo lá no sertão é muito simples. Eu acompanho suas postagens. Mas quer ver atrair as pessoas? Eu já sabia o que eu ia dizer. Eu disse, como é que atrai as pessoas? Não sei. Eu sou novo nesse negócio. Ele disse, faça uma campanha. Forre aquilo ali. E bota umas paredes pretas no padrão. Umas luzes piscando. Derrube aquela parede daquele quarto. Porque as pessoas acompanham todas as postagens. Sabe quantas visualizações a gente costuma ter no Facebook? Orkut, 1.800. Quando a gente tem muita visualização, 7.000. Aí o senhor bota umas luzinhas piscando. Parede preta, forrada. E bota uma luz lá onde fica a sua esposa e o senhor. Aí na hora da pregação do louvor, apaga todo o ambiente, deixa só a luz em cima do senhor. Eu fiquei olhando para ele assim. Esse camarada está achando que eu me acho artista. Esse camarada está achando que essa linha de pensamento, quem convence morrendo isso na cabeça de alguns, não é mais o Espírito Santo, não. É a cor da parede, a luminária piscando. A gente tem vontade, vamos fazer isso. No tempo novo, vamos botar um telão aqui gigante. Vamos botar. Agora, percebe? Você quer estar aqui novo? Parede tudo pintado de preto. Para atrair a presença de quem? Das pessoas aqui de Santa Casa? Ele não diz, rapaz, quem vai entrar naquele lugar ali é o Deus. E uma luzinha piscando em cima de mim. Que preservado infeliz. Isso é a igreja que está deixando Jesus do lado de fora. Nós ainda buscamos e permitimos Jesus aqui do lado de dentro. Não! Quem convence, quem traz as pessoas para aqui, não é a forma que o pastor fala, bonito ou feio, não é a forma que os irmãos falam ou cantam. O que atrai a presença de Jesus para o ambiente, e a porta não está nem fechada para ele bater, a porta vive escancarada para ele entrar, é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. É assim que atrai a presença de Jesus. Aí me aconselharam, olha, faça uma visita à igreja tal, eu não vou falar o nome porque é muito conhecido. Faça uma visita à denominação tal. O senhor sabia que as 350 igrejas da denominação X já estão fazendo isso? Não. O senhor sabia que as igrejas fulanas de tal, do ministério tal, que o senhor conhece o pastor, estão fazendo isso? Sabia não. Mas não. Eu digo, Já pensou? Aí eu fui olhar umas fotos da igreja que ele citou. Mas rapaz, a frente da igreja é preta, o nome da igreja é amarelo, e umas fotos dentro da igreja, sem brincadeira, você tem a impressão que eles não pagaram a energia do mês. É tudo escuro. Eu de cadeira de roda no lugar daquele, eu trompo umas 10 pessoas. Mas entenda bem. Pastor, tem algum absurdo pintar a igreja de preto? Quando você pinta pensando em atrair as pessoas por causa de uma pintura, é um absurdo. Quando você pinta pensando em atrair Jesus, atrair o povo por causa de uma luminária piscando, é um absurdo. Nós primeiro temos que atrair a presença de Deus para dentro de nós.
E isto vai nos transbordar. E no ambiente que chegarmos e nos reunirmos para adorar o Senhor, Ele se faz presente no meio da gente. A questão é que a igreja de Laodiceia estava causando mal-estar no estômago de Deus. Porque você só vomita algo que você não está te fazendo bem. Mas pastor, eu nunca ouvi dizer que Deus vomitasse uma igreja. Ele vomitou uma igreja chamada Laodiceia. Por quê? Porque Jesus disse, se a minha palavra estiver em vocês, estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto. Significa que a igreja está dentro de Jesus e Jesus dentro da igreja. É assim. Se eu colocar um terno aqui por cima, o terno está sobre mim, a camisa está em mim, um se confunde com o outro. Às vezes, eu acho até feio. Já vi pessoas terno preto, camisa preta e gravata preta. É até feio, mas até confunde uma coisa com a outra. Mas quando Jesus está assim com a igreja e a igreja está assim com Jesus, os dois estão compenetrados dentro um do outro. E se nós não entendermos, ou não permitirmos, ou não querermos que Jesus esteja em nós, nós o expulsamos de dentro da igreja sem perceber. Qual a primeira ferramenta que expulsou Jesus de dentro da igreja de Laodiceia? A frieza. Qual? Aliás, a frieza não, né? Se fosse frio, não fosse frio, não tinha vomitado. O que expulsou Jesus de dentro da igreja de Laodiceia foi ela ser morna. Morna é aquele povo. Mas se for assim, tá bom. Também se for assim, tá ótimo. Também se for assim, eu gosto. Não tem posicionamento. Mas, irmão, o senhor é de Jesus? Eu sou de Jesus. Tem certeza? Talvez não. Isso é muito bom. Quando alguém perguntar se você pertence a Jesus, se Jesus pertence a você, abra a boca com autoridade. Eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus. Crente morno, ele fica na dúvida se ele vai para o forró ou vai para o meio. Crente morno fica na dúvida se ele vai fazer aquilo. Aí, por exemplo, aconteceu uma vez na minha vida e eu me arrependo até hoje. Eu tinha um compromisso para pregar numa igreja do Cleiton Marques Luiz. Mas tinha um amigo que tinha um aniversário de uma neta, que a neta estava fazendo 1 ano de idade. E ele disse, rapaz, eu queria muito você no aniversário. Meu amigo, não dá, tem uma agenda, não dá não. Fazer o seguinte, eu vou botar o aniversário para 18 horas para você estar lá. Aí 19 horas você sai e vai pregar. E Jesus disse no meu ouvido, não vai. Mas eu, teimosamente, disse, tá bom, você mudou o horário, é um sinal que você quer muito a minha presença lá. Então eu vou. Cheguei 18 horas. Sabe que hora o aniversário ia começar? 19h30. Sabe que hora eu saí de lá? 20 horas. Sabe que hora eu cheguei na igreja? 20h30. Fui descendo do carro, indo pregar. Quando eu abri a Bíblia para ler, aí Jesus disse, agora você vem me dar prioridade? Deu um branco. Eu não sabia o que falar, não sabia nem se eu conhecia mais a Bíblia, não sabia nem ler literalmente, não sabia o que eu ia pregar, o que eu tinha preparado subir da minha mente. Sabe o que eu fiz? Passei a maior vergonha da minha vida. Eu fui chamado para cantar e pregar. Eu cantei 10 hinos. E o pastor começou a olhar para mim sem entender nada, porque eu não preguei, se eu fui chamado para pregar. Só que, quando Jesus percebeu que eu dei mais importância ao aniversário do que estar na igreja, ele disse, vou mostrar para você que você sem mim não é nada. Aí, tirou a mensagem da minha mente. Deletou, sabe que é branco. Eu não sabia nem o que falar, por onde começar, o que dizer. Não sabia. E entendi que foi porque eu dei prioridade ao aniversário em vez da igreja. Se o aniversário não começou às 19 horas, qual era o meu? Às 18 horas, qual era o meu? Eu vim aqui, não começou na hora combinada, então estou indo. Deixei para sair de lá 8. Fui dar o resto para Jesus. Aí Jesus, eu faço uma simbologia, ele olhou para mim e disse, não está bem no carro não. Cantei 10 anos, mas pensa na igreja, era uma igreja quente, uma igreja pentecostal até outro canto. Mas pensa na igreja que ficou fria.
Fria. Sabe qual é o resultado? Enquanto eu pregava na itinerância, nunca mais aqueles pastores me chamaram para aquela igreja. Eles acharam que, rapaz, aquele Júnior eu não conheço. Tinha me visto numa igreja pregando, o céu descendo, era uma bênção. Só aquele dia que me agendaram para lá, eu dei prioridade ao aniversário. Bendito que só segue de roteiro. A boa que só, beleza. O povo de braço cruzado, olhando para mim quando eu cantava. Aí eu dizia, irmão, dê glória a Deus. Irmão, diga amém. Quando vocês estão felizes, o povo mudo parecia um cemitério. E eu, sem mensagem nenhuma, zero. Olha, que situação, que vergonha. Deu vontade de abrir um buraco no chão e descer buraco cá dentro. Porque o pastor não sabia que eu tinha dado prioridade ao aniversário. Não dê prioridade a outras coisas, porque Laodiceia deu prioridade a status, Laodiceia deu prioridade à fama, Laodiceia deu prioridade a conhecimentos humanos, Laodiceia deu prioridade a pessoas, Laodiceia deu prioridade a coisas terrenas e deixou Jesus do lado de fora. Não dê prioridade a outras coisas, porque você está dizendo a Jesus, nem entre na minha casa, fique só aí fora mesmo, batendo. Porque se o Senhor bater, certamente eu não vou ouvir. E eu me ouso dizer que quem deixou aquela igreja surda foi o diabo. Igreja que deixa Jesus do lado de fora, o diabo reina. Igreja que deixa Jesus do lado de fora, tem problema. Igreja que deixa Jesus do lado de fora, vai fraquejar, tropeçar, cair, amarelar. Depois o gesto disse o nome do irmão. Você me conhece? Depois o Jéssica me perguntou, e aí? O avô da menina, gostou da festa? Eu disse, não. Mas por que não gostou? Isso teve outro motivo, o principal, que não começou na hora. E sabe o que deram na festa? A mim, 4 salgadinhos e uma fatia de pão. Para passar a maior vergonha do mundo. E para ser exato, 2 copos de refrigerante quente. Não devia ter ido para a igreja. Fiquei esperando tanto tempo para comer 4 coxinhas desse tamanho e uma fatia de bolo. Quem não dá prioridade ao reino de Deus só passa esse tipo de vergonha que eu passei. Eu tenho muita coisa boa para contar na vida que eu passei nesse período de cristão, mas tem muita coisa que olha assim e diz, mas que vergonha. Acaba velho na igreja como eu. Saia daqui hoje dizendo, eu não vou dar prioridade a coisas da terra. Eu vou dar prioridade a Jesus. Sexta-feira a gente falou aqui, né, o seguinte. Sexta-feira a gente falou o seguinte, vocês certamente não vão lembrar. Mas a gente falou sexta-feira que nós, como cristãos, como crentes, como salvos, devemos ter vestimentas diferenciadas. Que tipo de vestimenta? Ouça lá a mensagem, você vai entender. Eu nunca mais, apareceu outras oportunidades, mas eu nunca mais troquei Jesus por evento nenhum. Essa agenda de quinta-feira, agora, dia 12, a pastora queria num domingo, mas eu disse a ela, não, domingo eu tenho compromisso, tem igreja. Mas não tem não, alguém lá, se até tem, mas eu tenho compromisso. Igreja. E eu ia para outra igreja. Uma igreja é uma bênção. A igreja da pastora que pega o ministério Fonte do Biclã é uma bênção. Mas quando ela me convida, eu digo, não, prioridade é a igreja. A pastor veio para outra igreja, não tem problema nenhum. Mas no meu caso, depois da festinha, sem vergonha que eu fui e fiquei sem nada no púlpito, eu aprendi que nada tira o meu foco de Jesus. Teve um domingo desse aí, quando a filha da minha esposa veio de São Paulo, aí ela disse, eita, ela vai chegar no domingo. A gente fala o seguinte, a gente começa o culto lá em Rosa Luxemburgo mais tarde, e a gente vai buscar ela lá. Eu disse, não, vai você. Eu não. Você vai e eu fico. Ela me levou para o culto em Rosa Luxemburgo. Sabe que hora? O culto começa às 3h30. Sabe que hora eu cheguei lá? 1. Sabe até que hora eu fiquei tocando? 3h30. Mas eu não fui para lá, para não atrasar o culto. Tá? Quando a gente coloca Jesus como prioridade, ele não fica batendo na porta, porque a porta já fica aberta para ele entrar. Você entendeu? A prioridade do reino que você precisa dar é Jesus. Não deixa ele bater, não. Ele está querendo entrar.
você que já deixou ele entrar, não deixe que ele queira sair. Pastor, Jesus vai querer sair de mim, dependendo do que você faz. A igreja da Odisseia expulsou Jesus de dentro da igreja por causa das suas práticas. Jesus não fica em segundo plano. Ele deseja ser prioridade. Ele quer participar da ceia conosco. Da ceia. Quando você é chamado para uma ceia, eu fui chamado para um almoço na casa do nosso irmão Renilson, em jejum. Meu Deus, o que tinha de comida ali, o que tinha de refrigerante ali, é um absurdo. Mas eu estava em jejum, fiquei só olhando. Mas foi um verdadeiro banquete. Comida espiritual e comida física. Se você está fazendo um banquete, o primeiro convidado da lista é Jesus. O culto da casa dele foi um culto à tarde e quase que um culto à noite. O primeiro convidado da lista é Jesus. E eu trabalhei em uma gráfica, eu tinha uma gráfica papelaria, e a gente fazia convite para casamento. Eu achei bonito que em um dos casamentos, a menina, a noiva, mandou fazer um convite e botou o nome do convidado, Jesus. E eu achei tão bonito aquilo. Aí eu perguntei a ela, qual o convite que você vai guardar? Esse é o convite que eu estou fazendo para Jesus. Convide Jesus para dentro de você. Quando ele estiver dentro de você, morando em você, você dá a ele toda a prioridade. Nada pode ocupar o lugar do reino de Deus na sua vida. Nem churrasco, nem pagode, nem funk, nem lambada, nem merengue, nem vaquejada, nem reggae, nem nada. Jesus é a prioridade. Mas pastor, o senhor está dizendo que é errado. Eu estou dizendo que você precisa dar prioridade. Entenda, quem dá prioridade não deixa para outro momento Jesus. Não deixe Jesus esperando. E outra coisa, o convidado para o jantar, nesse exemplo bíblico de Apocalipse 3 e 20, o povo que já estava jantando sem Jesus na mesa. O povo já estava jantando sem Jesus na mesa. Jantar sem Jesus na mesa é complicado. Entende? Siga-me como exemplo. Não faça o que eu fiz, porque você passa constrangimento. Está difícil de entender, não? Espera aí, tem um irmão lá, irmão Adão, lá em Rosa do Luxemburgo. Irmão Adão. É interessante. Eu já vi isso com meus próprios olhos. Na casa dele, resolveram chegar um dia, 3 horas da tarde. 4 irmãos. Um crente e 3 não. Aí quando deu 3h20, o irmão Adão disse, vocês ficam aí. Isso eu vi fazendo. Vocês ficam aí, que eu vou para a igreja. Mas meu amigo, a gente veio tão longe. Não, mas vocês não entenderam. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para a igreja. E depois a gente volta para cá, a gente conversa até meia-noite. Não, eu não vim para vir para a igreja. Aí eu disse, também o meu domingo à tarde, às 15h30, não é hora de ficar em casa, eu vim para a igreja. Se a sua prioridade foi não vir para ir para a igreja, tudo bem, fica aí. Pode ficar aí. Abre a geladeira, tome refrigerante, tome água, coma o que tiver. Agora, tudo bem, você veio para não ir, pode ficar aí, de boa. Agora, eu tenho a minha prioridade, vou para a igreja. 3h30. Aí para fazer teste nele, quando foi 4h30, eu comecei a pregar e disse, Adão, pode ir para casa, os seus irmãos estão esperando? Ele disse, de jeito nenhum, pastor. Só vou embora depois da bênção apostólica. Eu disse, por quê, pai? Vai deixar os irmãos esperando? Eu disse, porque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse irmão Adão está ganhando de mim. Eu fui para o aniversário, ele também não vai não. Perceba? Isso é prioridade. Você pode fazer o que tiver programado, mas chegou aquela hora, essa hora é prioridade. Eu conheço um camarada que assiste Jornal Nacional 42 anos. Eu não sei se o jornal começa às 8h20, 8h30, não sei que hora, não assiste aquela porquinha. Mas desce no que desce. A hora do Jornal Nacional, a primeira. Ele já estava aqui. Boa noite. Ele já estava colado.
42 anos eu perdi ele. Você perdeu quantos jornais? Ele disse, até hoje nenhum. Eu disse, se fosse assim com relação à culto, esse homem ia perder o culto. Pense. Morreu, mas 42 anos, falava no Jornal Nacional. Dando prioridade no Jornal Nacional da Globo. E eu não dei um momento de prioridade em Jesus. Faça tudo que você tiver que fazer. De ético, de moral, de decente, de correto. Vá para onde você sente de ir, se você vê que não tira a sua ética de evangélico, de cristão. Vá, mas na hora, meu compromisso é com Jesus. Mas se você só cultua, se estiver na igreja de Cristo, vivendo chamado, não, aonde você estiver, procure a igreja séria mais próxima para cultuar. Aonde você estiver, tire um momento para Jesus, porque a gente passa a semana toda ocupado. Eu me ocupo amanhã, desocupo na quarta, volto para a virada, me ocupo de novo. Aí à noite tem compromisso, aí na quinta tem compromisso, na quinta tem 2 compromissos, na sexta tem 3 compromissos, no sábado tem 2 compromissos, 2 ou 3, 3, no domingo tem 2. A semana toda está programada. Eu sei que nós temos trabalhos, irmãos têm trabalho, mas a prioridade é de Jesus. Não deixe Ele. Ele não lhe deixa esperando porque você deixa Ele. Eu não posso deixar Jesus esperando. Amém? Ele quer jantar com você, cear com você. E a ceia com Jesus é diferenciada. Vamos orar? Qual das irmãs quer orar? Ninguém? Pai, que nós possamos ser crentes que dê ao Senhor prioridade. Pai, obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui. Pai, dá a eles uma semana de vitória. Pai, que nós possamos manter o Senhor dentro de nós. Muito obrigado porque esses irmãos que estão aqui, Senhor, estão lutando para manter o Senhor dentro de si. Nos ensina a dar prioridade, Senhor. Nos ensina a ter compromisso. Nos ensina a estar contigo. Nos ensina, Senhor, a ter uma aliança interminável com o Senhor. Pai, que nada, nem o funk, nem o pagode, nem o reggae, nem o samba, nem a lambada, nem o merengue, nem a salsa possa distanciar-nos da tua presença. Pai, que o culto que nós possamos prestar a Ti seja um culto tão agradável a Ti, que o Senhor nunca sinta desejo de nos olhar na sua boca. Pai, que a nossa porta esteja sempre aberta e que o Senhor não precise bater. Pai, dê uma segunda-feira espetacular aos Teus filhos, uma terça incrível, uma quarta-feira magnífica, uma quinta-feira poderosa, uma sexta inesquecível, um sábado cheio da Tua presença e na quarta, na sexta e no domingo possamos tirar um tempo para Ti, para vir Te adorar. Pai, mantém a mesa dos Teus filhos, o alimento, as condições para pagar as contas e recompensa a cada um deles, Senhor, por ter vindo na Tua casa hoje Te adorar, trazendo nos próximos cultos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, no seu endereço, de onde você vier, para onde você for, aonde você chegar, e você que crê, diz, tem gente vivo, diz.